Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade, nos orientando da melhor forma e melhor maneira, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós temos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebandos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 20. Oração de número 20, que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor Jesus Cristo nessa live. Vamos aqui dar início a nossas horas, início ao sorteio 2 rebanhos. Então eu peço a vocês que escolham um número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho
dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora eu estarei aqui no sorteio, escolha o seu número de rebanho. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha o seu número de 1 a 24, que através desse número você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, com 36 capítulos. Livro de Números, com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Números, capítulo 33. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 33 contém 56 versículos que diz assim: Deus manda expulsar os cananeus. Nos versículos 50, 51 e 52 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e destruirei todos os seus altos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías com 66 capítulos. Capítulo 24 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Isaías, capítulo 24. Vamos aqui, Isaías, capítulo 24, que contém 23 versículos. A alegria do justo e a ruína dos ímpios, nos versículos 14, 15 e 16. Estes levantarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor, exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu disse, ai de mim, os traidores têm agido traiçoeiramente, sim, os traidores têm traído. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther com 10 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Esther, capítulo 3 do livro de Esther, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. O capítulo 3 contém 15 versículos, que fala sobre o ódio de Amã por Mardoqueu. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata. Agagita o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgredistes o mandamento do rei? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar e 18, par. 17, ímpar e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, com 24 capítulos. Livro de Josué, com 24 capítulos. Capítulo 6 do livro de Josué, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Josué, capítulo 6. Vamos aqui, Josué, capítulo 6, que contém 27 versículos, que diz assim: Raabe é salva, nos versículos 22, 23 e 24. Josué, porém, disse aos dois homens que tinha espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá. Contudo, quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 7 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Que diz assim: a visão dos 4 animais contém 28 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos aqui, 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Capítulo 2 contém 26 versículos, que fala sobre encorajamento e conselhos. Nos versículos 6, 7 e 8.
O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro, trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no nosso recado, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros.
E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 2, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 2: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Sai agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai, e que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, que contém 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós. 9 capítulos. Capítulo 8 do livro de Amós, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos, que diz assim: fome da palavra de Deus. Nos versículos 11, 12 e 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias com 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de Neemias, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 13 contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre diversas reformas, nos versículos 4, 5 e 6. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do Senhor Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhes um depósito grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a lançar licença do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar e 16, par, vão estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus com 13 capítulos. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, contém 29 versículos, que diz assim: exortação em permanecer na fé e na santificação. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, com apenas um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 3, 4 e 5. Amado, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos com a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos com 28 capítulos. Capítulo 10 do livro de Atos, para o rebanho de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Atos, capítulo 10. Vamos aqui no livro de Atos, capítulo 10, que contém 48 versículos, que diz assim: Pedro visita Cornélio, nos versículos 23, 24 e 25. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e recebê-lo, o qual, prostrando-se a seus pés, o adorou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar, e 8, par. Vamos meditar aqui no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui, Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 5 do livro de Miqueias, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 5 contém 15 versículos, que fala sobre o surgimento do Messias. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados.
E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, diz o Senhor que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 80, que diz assim: atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando alguém a provar que essas afirmações são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem número 41, dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todas as outras mensagens, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração, oração de número 11. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 16 do livro de Ezequiel. Capítulo 16 do livro de Ezequiel, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 16 contém 63 versículos, que fala sobre misericórdia e restauração. No versículo 53, 54 e 55 diz assim: Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e as suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e o cativo do seu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo que fizestes, dando-lhes tu consolação, quando tuas irmãs Sodoma e as filhas tornarem ao seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus.
capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 7, 8 e 9. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Com uma inundação transbordante acabará de uma vez com Nínive, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensas vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar falando ao seu coração. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 10 versículos. Ação de graças pela fidelidade dos irmãos. Nos versículos 6, 7 e 8. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acácia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios contém 31 versículos, que diz assim: aqueles a quem Deus chama. Nos versículos 21, 22 e 23 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os santos pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, contém 31 versículos, que diz assim: a preocupação com os Gálatas. Efésios, capítulo 4. Contém 32 versículos, exortação à unidade. Nos versículos 2, 3 e 4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos, que fala sobre o anticristo. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui, Abacuque. Três capítulos. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, contém 20 versículos que fala sobre a resposta de Deus. Nos versículos 2, 3 e 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não me enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher aí o seu número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar falando ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu o livro de Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos aqui, Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 contém 17 versículos que fala sobre o adultério, contra o adultério. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e não sejais desleais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 2 do livro de Esdras. Esdras, capítulo 2, contém 70 versículos, que diz assim: a lista dos que regressaram. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e reportaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 19 do livro de Êxodo. Êxodo 19 contém 25 versículos, que diz assim: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Nos versículos 5, 6 e 7. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou
os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 contém 18 versículos, que fala assim: as atitudes revelam a pessoa. Nos versículos 13, 14 e 15. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Capítulo 1 contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade. Nos versículos 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora eu estarei apresentando para vocês aqui a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números, que eu pedi aí para vocês meditarem, escolher o número de 1 a 24, fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 22, vai meditar no livro de Números, capítulo 33, número 15, Isaías, capítulo 24, número 12, Esther, capítulo 3, número 17, Josué, capítulo 6, número 13, Daniel, capítulo 7, número 14, 2 Timóteo, capítulo 2, número 10, Amós, capítulo 8, número 19, Neemias, capítulo 13, número 11, Hebreus, capítulo 12, número 23, Judas, capítulo 1,
Número 9, Atos capítulo 10. Número 20, Miqueias capítulo 5. Número 1, Ezequiel capítulo 16. Número 8, Naum capítulo 1. Número 24, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Número 5, 1 Coríntios capítulo 1. Número 4, Efésios capítulo 4. Número 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Número 21, Abacuque capítulo 2. Número 7, Malaquias capítulo 2. Número 16, Esdras capítulo 2. Número 18, Êxodo capítulo 19. Número 6, Tiago capítulo 3. Número 2, 1 Pedro capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações, nossos recados finais, que diz assim: muita atenção. Nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir às autoridades. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 6, 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar,
secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão por nos ter concedido o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês, que foi trago pelo Espírito Santo de verdade, para vocês conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que nos ensina tudo para podermos glorificar e exaltarmos mais e mais o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos sim junto em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês e fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Vai até às 19h10, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.